Todo mundo aí vendo a parte de costinetes, a apresentação? Sim, professor. Então tá, joia. Vamos lá, vamos comentar algumas coisas. Quem tiver alguma dúvida, por favor, vamos trocar aí algumas informações, tá? Então a gente tem aqui esse instrumento, ferramenta, no caso de fazer roscas externas. O macho a gente viu que era fazer mosca interna. Então, se eu tivesse um furo cego ou uma porca, eu podia estar usando aí, no caso, o macho para, no caso, consertar ou fazer uma rosca interna, tá? E nesse caso aqui, específico, a gente vai usar essa ferramenta para fazer, no caso, roscas externas, tá? É um pouquinho diferente. Então, a gente usa aí para, no caso, parafusos, prisioneiros aí, no caso, para a gente estar consertando ou alinhando a rosca, quando acontece do cara colocar um pouquinho torto, alguma coisa assim. Então, a gente vai fazer uso dessa ferramenta aí para a gente estar utilizando, tá? Então, a gente tem aqui uma definição, tá? Disso aí. Ela fala aqui que tem a mesma finalidade que o macho e assegura um perfeito acoplamento e intercambiabilidade das peças fabricadas em série. Isso quer dizer, se eu tenho um bloco, tá? E eu preciso de um parafuso, o parafuso estragou, se eu precisar limpar aquele parafuso, arrumar aquele parafuso, eu vou utilizar dessa ferramenta aí. Ou, sei lá, trocar um prisioneiro. Todo mundo sabe o que é um prisioneiro, no caso, para a utilização do dia a dia ou não? Não é aquele parafuso, aqueles que chamam de parabolt, professor? Parecido com o parabolt, gente. Ele, na verdade, ele tem só rosca dos dois lados. Então, ele vai fixado, por exemplo, no bloco, fixado no cabeçote. Alguns lugares vai lá, por exemplo, a tubagem de admissão, a tubagem de escape. Então, em alguns locais, assim, facilita, no caso, em função disso daí. Então, é um parafuso que ele fica, no caso, no local, e eu vou usar de porcas para fixação, tá? É comum, por exemplo, se eu precisar tirar um parafuso desse, eu tenho duas técnicas de tirar. Eu posso utilizar, por exemplo, duas porcas, uma apertando de encontro a outra e solto o parafuso, tá? Aquele prisioneiro. Ou eu faço uso de um sacador de prisioneiro, que daí é uma ferramenta específica para isso daí, tá? Então, fiquem ligados aí se a gente precisar tirar alguma coisa dessa forma, ou fazer um trabalho desse para estar corrigindo um defeito, por exemplo, num prisioneiro. Então, dá para a gente, no caso, usar dessa forma, tá? Porque de outra forma não tem como fixar ou segurar ele. Porque eu usar lá alicate, esses negócios todos, eu vou danificar mais a rosca ainda, tá? Ou se não, alicate de pressão. A não ser que eu tenha um prisioneiro que ele é muito longo, tá? E aí eu tenho que, por exemplo, áreas dele que não tem rosca. Daí eu posso utilizar aí de um alicate de pressão ou o mesmo sacador, no caso do prisioneiro, que a gente usa aí para fazer isso daí, que é uma ferramenta que ela vai travar naquela posição. Aqui ele diz do que ele é feito, então ele é feito no caso de aço especial, tá? Tem um furo, no caso central, filetado, semelhante a uma porca, e possui 3 ou mais furos que auxiliam a saída dos cavacos. No caso do nosso macho, a gente tinha os cortes, aquelas laterais dele. E esse cara não, ele tem furos que, no caso, ele corta um pedaço da rosca, que facilita, por exemplo, a quebra do cavaco também, tá? Seria quando eu estou tirando o material. Pode apresentar corte radial de abertura, que permite regular a profundidade do corte. Isso quer dizer, na verdade, eu tenho uma dimensão que ela é, no caso, regulável, conforme a gente vai aplicando, depois eu posso fechar mais ele vai deixar, no caso, a rosca mais profunda, na verdade, fazer um melhor acasalamento, tá? Aí fala a forma como é que ele é fixado, que no caso é regulado através de parafuso, né? Só para vocês entenderem. Aí tá aqui, ó, pode, no caso, ocasionar erros no caso da montagem, se o cara deixar muito frouxo. Toma cuidado com isso daí. Aqui, um exemplo que a gente está mostrando para vocês, os cocinetes, que é esse desenho que a gente tem aqui.
Uma coisa que, já de antemão, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, na hora que vocês forem fazer uso de uma ferramenta dessa, olhar, no caso, a entrada, por exemplo, da rosca. Tem diferença entre um e o outro. Lembra que a gente falou que no macho a gente tinha machos cônicos? Aqui ele vai ter também uma entrada cônica. Isso quer dizer que é uma dimensão um pouco maior, que facilita, por exemplo, a entrada, por exemplo, lá no parafuso, ou se não, no prisioneiro, tá? E se for também fazer, no caso, uma rosca nova, facilita a entrada da rosca, tá? Aí, os cocinetes, eles podem ser, no caso aqui, classificados conforme, no caso, o material que ele é usinado. Aí ele fala aqui com peeling para passagem de materiais e cavacos, que no caso são os furos, e sem peeling para, no caso, usinagem de materiais com cavaco curto. Tá? Aí depende um do outro. Tá? E, então ele mostra aí o que é isso, por exemplo, a gente, aqui só no desenho aqui, a gente não vai conseguir ver na foto. Então teria que pegar isso aqui manualmente para a gente estar dando uma olhada e verificar isso daí. Tá? Só um minuto, pessoal. Beleza. Minha galera aqui está se alterando, então, desculpa. Então tá aqui, ó. Beleza. A forma como é que ele vai ser aplicado, vocês estão vendo que tem um monte de dimensões aqui diferentes, um em relação ao outro, tá, gente? E aí fala assim, ó, para fabricar roscas externas, utilizando, no caso, o cocinete, é necessário criar um chanfro. O que é o chanfro? O chanfro, na verdade, é um rebaixo que a gente vai fazer na peça que a gente vai trabalhar, tá? Que facilita. Vocês querem ver um negócio? Quando a gente não tem, por exemplo, um cocinete e a gente precisa, por exemplo, consertar a entrada da rosca. O que tem muita gente que faz? Ele vai lá, pega uma broca, faz alguns cortes, por exemplo, na porca que tinha lá, e dela vai usar como se fosse, no caso, um cocinete. Então, tentando abrir dessa forma, tá? E outra coisa é você chegar lá e fazer um chanfro no próprio parafuso, por exemplo, que ele espanou a entrada. Daí você corta aquela entrada que estava, no caso, amassada, alguma coisa assim, e faz uma nova entrada, no caso, no parafuso ou no prisioneiro. Então, só para vocês aí terem, no caso, uma saída, se vocês não tiverem o cocinete lá que está em mãos, lá para vocês estarem fazendo isso daí, tá? E ele fala aqui do chanfro, que é para dar o início, no caso do corte aqui, para começar a fazer a rosca. E, posteriormente, a peça ser conjugada também terá a mesma facilidade. Outra coisa, gente, mesma coisa que o macho, a gente vai fazer vai e volta, tá? Para ir quebrando os cavacos, no caso, do material que vai saindo. Então, eu vou cortando o material, eu tenho que quebrar, porque se eu for de uma vez, o que vai acontecer? Ele vai começar a atropelar, ou ele danifica, por exemplo, o próprio cocinete, tá? Mas o mais comum é espanar a rosca novamente e você perder o serviço que você estava fazendo, tá? Outra coisa, prestem atenção na hora que vocês vão fazer uso desse instrumento. Se vocês pegarem ele torto, como ele é uma ferramenta de corte, ele também, no caso, pode, em vez de estar consertando, danificando mais a peça. Então, tomem cuidado com isso daí, tá? Em relação a isso daí. Então, na hora da montagem, se atentar para ele estar perpendicular perfeitamente, ou na angulação certa, para evitar que, no caso, eu danifique ao prisioneiro ou o parafuso que a gente vai estar consertando. Mesma coisa que o macho, ele é caracterizado por ter, no caso, rosca no sistema métrico, Whitworth e americano. O que muda, aquilo que a gente falou para vocês, é a angulação da rosca. Ah, professor, mas eu estou mexendo aqui com um parafuso que tem rosca trapezoidal.
rosca, por exemplo, dente de serra, rosca redonda. Então já não dá para usar um cocinete. Essas aí geralmente são feitas, no caso, em maquinário, tá? Então, para a gente consertar uma rosca triangular, é tranquilo. Agora, se for, no caso, uma rosca já trapezoidal, quadrada, redonda, dente de serra, não tem como, tá? Não existe o tal do cocinete que vai fazer isso para vocês, tá? Aí a gente tem que ver aqui o passe e número de fio de rosca por polegada, que é a que a gente falou para vocês, que está diretamente ligado se ele é métrico, Whitworth ou americano. A angulação de 55 ou 60 graus e o diâmetro nominal gravado no corpo da ferramenta. Isso quer dizer, eu tenho lá, no caso, vai fazer rosca de 6 milímetros, tá? Não adianta eu querer fazer 7, ou pegar um diâmetro maior, ele não vai cortar ou ele vai danificar, tá? Então tem que tomar cuidado em relação a isso daí. E sentido da rosca... Sentido da rosca que seja direita e esquerda. Aqui nós temos uma cachorrada também, moçada. Não esquente a cabeça se você escutar uns barulhos diferentes aí. Beleza? Faz parte do negócio aqui, faz parte da família também. Beleza. Só tem 3 só. Aí, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, a gente tem aqui, ó, são encontrados 3 tipos diferentes de cocinete. Cocinete circular fechado ou rígido, tá? Não é possível fazer regulagem e manter a tolerância especificada em seu corpo para manter a rosca iguais e normalizadas. Depois a gente tem aqui cocinete circular aberto, possui regulagem para ampliar a profundidade de corte, fazendo com que seja possível ampliar a gama de tolerância no processo de rosqueamento e muito utilizado na manutenção. Esse aqui porque, geralmente, quando você espana, você quer, no caso, melhorar o fio, a colocação, então você acaba utilizando esse circular aberto, tá? E o cocinete bipartido. Esse bipartido, gente, tem muita gente que usa isso aqui para cano. Então, se vocês forem ver eletroduto lá, por exemplo, o pessoal usa na parte de calha elétrica, esse negócio, então o pessoal usa muito isso aí. Então, os eletrodutos plásticos, aqueles outros que são de metal, então eles acabam fazendo uso desse tipo de cocinete, tá? E aí um detalhe, eu falei de metálico para, no caso, circuito elétrico, hoje está caindo um pouco disso porque a questão de segurança é muito mais material que seja isolante, tá? E aqui ele fala que é formado por placas, no caso aqui, é formado por 2 placas, 4 placas, aí depende do que tamanho que é isso, com apenas 2 ou 4 arestas cortantes e usado para fazer rosca em tubos plásticos, aço galvanizado e cobre. Então, algumas coisas aí para utilização. O cobre, tá, ou galvanizado, o pessoal pode encontrar isso daqui na tubulação de freio, ou algumas coisas assim também para aquecimento, uma área de construção civil, alguma coisa assim, tá? Desandador. Assim como nós tínhamos o desandador ou o virador de macho, nós vamos ter o desandador e o virador, no caso aqui, para cocinete, tá? Quando a gente tem espaço, eu faço uso desses aqui que a gente está vendo que é longo e dependendo do tamanho, no caso da rosca, a gente pode também aumentar o comprimento desse cara aqui. E aí tem que aumentar a dimensão também da parte do corpo onde ele vai encaixar. Quando vocês estão vendo esse modelo aqui que é diferente aqui, isso aqui é para espaços onde não tem como eu colocar as hastes. Então, eu uso dessa forma para poder, no caso, tá fazendo aí rosca onde eu não posso tirar o parafuso ou prisioneiro. Então, tenho dificuldade. Então, é uma forma do pessoal estar corrigindo. Agora, se eu tenho como tirar o prisioneiro fora, posso tirar e levar uma morsa, ou eu posso prender, ou refaço a rosca, ou eu novamente troco, no caso aqui lá também, tem como fazer isso daí, tá? Dúvida até aí, gente? Alguma coisa? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Beleza. Tranquilo. Tá, Joia. Vamos lá. Fluido de corte, gente. Mesma coisa. A gente vai usar o fluido de corte para utilizar, para fazer também
os cortes com o cocinete, tá? Ou fazer a operação de rosca com o cocinete. De preferência também, eu não estou fazendo, não é marca, nada aqui, está mostrando algumas coisas, mas tem diversos no mercado. Não precisa para você tentar fazer isso daí, tá? Aqui, ó, a operação de roscar cocinetes, por exemplo, a gente tem aqui, preparação do material deve ser conferido o diâmetro do material a ser roscado e o diâmetro ideal para essa operação, tá? O diâmetro ideal é igual ao diâmetro, no caso, passo dividido por 5, tá? Isso é o menos o passo dividido por 5. Então, para facilitar o início da operação, aponta então o chanfre. O que é o chanfre que vocês estão vendo ali, ó? Ele fez um rebaixo. Tem gente que faz isso no próprio torno, tem gente que, quando não tem isso aqui, ele vai lá e abre com uma ferramenta de desbaste, que seria lá o rebolo, tá? Alguma coisa assim. Se ele não tem rebolo, em última instância, o cara vai lá e pega uma lima e faz essa curvatura em volta, no caso, desse eixo e facilita a entrada, por exemplo, do cocinete, tá? Aí tem a marcação do comprimento da rosca, onde vocês vão até o local que vocês vão fazer a rosca. Seleção do cocinete considerando o diâmetro do material e o passo, ou número de filetes de rosca. E seleção do porta-cocinete, considerando o diâmetro externo do cocinete, o tamanho. Então a gente tem no mercado aí diversos, depende do caso. Logicamente, quando você pega uma rosca que é muito fina, geralmente o tamanho do cocinete também é pequeno. Então o porta-cocinete lá é pequeno, tá? Então tem as dimensões que vão servir até esses diâmetros menores. Depois tem dimensões maiores, aí depende, no caso, o que facilita, no caso, a utilização. A montagem do cocinete, então, para ele não ficar girando junto com o material, o que ele tem aqui? Montagem do cocinete de modo que sua abertura coincida com o parafuso de regulagem. Qual que é o parafuso de regulagem? É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Então, o que o camarada faz? Esse parafuso de regulagem, ele vai abrir ele ali no limite que ele tem máximo, tá? E a partir do momento que vocês, por exemplo, começarem a querer fechar um pouquinho ou melhorar, no caso, a profundidade da rosca, o que eu tenho que fazer? Diminuir a rosca, no caso desse parafuso de regulagem, e alterar esse parafuso de fixação aqui, que ele vai começar a fechar um pouquinho, por exemplo, o cocinete, tá? Não tem como fazer uma regulagem assim, exorbitante, gente. É para fazer pequenas correções, porque o material já é aço, então como é que eu vou fechar isso aí totalmente? Então, fica difícil, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso aí. Então, geralmente, nós temos 3 pontos de fixação do cocinete para ele não girar dentro, no caso, do porta-cocinete ou do desandador, tá? Aí a fixação, volto de novo a falar para vocês, eu tenho aqui os mordentes, por exemplo, da minha morsa, tem os mordentes auxiliares aqui, que é para se tiver um parafuso ou uma peça que seja de precisão, tomar cuidado aí, ó. Aí ele fala aqui, ó, usar, no caso, mordente com fixação, por exemplo, em V, que facilita, no caso, pelo eixo aqui, para evitar que a peça gire, tá? Se for um sextavado, ou se for, por exemplo, redondo, facilita isso daí. Aí tá aqui, abertura da rosca, iniciar a rosca girando o cocinete no sentido horário, fazendo pressão, e após a abertura dos 2 ou 3 filetes, continuar com movimentos alternativos. A cada meia volta, voltar ao sentido horário. Isso quer dizer que, para quebrar do quê? Do cavaco. Tá? Se eu fizer aquilo que eu falei para vocês direto, eu posso danificar em vez de estar consertando. Tá? E aí, a aplicação do fluido de corte. Tá? Se eu não tiver isso, aquilo que eu falei para vocês, pode ser lá o óleo que refrigera lá, o pessoal usa para refrigeração. Em última instância, tem gente que vai lá, pega óleo de freio e pinga ali, facilitar, no caso de hidráulico, facilitar o corte disso daí, tá? Mas o mais adequado seria esse óleo de corte, ou o fluido de corte.
O verificador, assim como nós tínhamos verificador de rosca, que seria lá para medidas internas, que é usado para o macho, a gente tem também um verificador aqui que são ferramentas padrões ou rosca padrão para a gente estar utilizando. Então, esse verificador é um calibrador de rosca. Para isso, é que retira-se o cocinete girando no sentido anti-horário e, em seguida, limpa-se a rosca com um pincel para retirar os cavacos. Ou, se não tiver pincel, uma escova de aço com cerda longa, no caso, flexível. Tá? E aí, eu faço a feição, ver se a rosca está perfeitamente acasalada, não está com folga, alguma coisa assim. Porque se ela tiver com muita folga, o que vai acontecer? Na hora que você forçar, ela vai espanar, gente. Tá? E aqui algumas tabelas, para a gente, no caso, saber, no caso, o diâmetro ali, o que a gente tem, tá? E o recomendado. Então, ele tem aqui, por exemplo, as espessuras para um diâmetro de 2 milímetros, a gente vai ter que ter, no caso aqui, um material de, no máximo, 1,94 e no mínimo 84. Então, ele vai tendo todas as dimensões diferentes aqui para vocês verem, que vai do M2 até o M36. E aí tem outra norma aqui, outra no caso que ele está mostrando aqui, que ele vai do M3 até o M18 também aqui. E daí o que ele mudou aqui? Ó. Vocês estão vendo aqui que aqui, ó, aqui a dimensão, aqui é o passo e aqui o diâmetro recomendado, no caso da peça ou do material, tá? O mesmo aqui eu tenho, por exemplo, com um passo um pouco diferente. Então, eu tenho passo aqui que vai até 4 milímetros, e aqui eu tenho passo que, no caso de 1 milímetro, 1,5 milímetro. O padrão que vocês vão encontrar, por exemplo, a gente que mexe muito aí com a parte de mecânica automotiva, vocês vão ver que ó, o padrão é assim. Eu tenho padrão que vai de 1 milímetro, padrão de 1,25, eu tenho padrão de 1,5 e 1,75. Esses são os que mais utilizam, tá? Esses vocês estão vendo aqui que são dimensões maiores, vocês podem ver, por exemplo, que o que aconteceu? O passo aqui, ali, no máximo aqui, a gente tem 3 milímetros que a gente viu aqui na tabela. Esse de 3 milímetros, o que é? Uma rosca rápida, gente. Então, eu preciso, por exemplo, um fuso lá de, sei lá, para um macaco, alguma coisa assim. Então, rosca grossa. Se eu fizer rosca fina, vai demorar muito tempo, tá? Então, é mais fácil aí vocês estarem utilizando aí, por exemplo, a rosca grossa. Tá? Logicamente, para cortar isso aí com cocinete, com um passo muito grande desse aqui, vocês vão ver que a dificuldade para fazer isso manual é muito grande. É mais fácil, dependendo da situação, fazer com ferramental ou a máquina, no caso, por centro de usinagem, tá? Fresa, alguma coisa assim. Aqui, o sistema Whitworth, tá? E aqui, rosca fina, BSF aqui. Então, também aqui mostra para vocês aqui quantos fios de rosca por polegada e quantos fios de rosca por polegada que ele mostra aqui. E aí, a dimensão, ou o diâmetro, no caso, máximo, por exemplo, de cada um, no caso, do material aqui. Tá? Aqui ele está em polegada, mas aqui ele está trazendo a dimensão máxima em milímetro para a gente. Diferente uma coisa. Então, a gente tem que saber fazer a conversão aí nesse exato momento. Quem nunca mexeu com isso. Mas não é o objetivo, tá? Isso aqui, você tendo a tabelinha aqui para consulta, não tem problema no caso de vocês fazerem isso daí. Tá ok? Beleza, professor. Acho que fecha aqui, gente, só as tabelas. Isso aqui eu vou passar. Tchau. Eu vou passar isso aqui para vocês depois, tá? E hoje nós vamos também dar sequência agora. Vamos ver se a gente consegue ver aqui a parte de propriedades, no caso do material, também para vocês só entender quais os tipos de materiais que são usados, aí, por exemplo, na indústria automotiva, tá? Então, não estou passando aqui. Então, nós estamos vendo aí que mudou a tela? Para mim, não.
Mudou a tela pessoal ou não? Não. Não? Não mudou, professor. Aqui não mudou, professor. Não? Não. Deixa eu voltar aqui. Agora. Nada ainda. Nada ainda, professor. Tá mesmo? Tá, peraí. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Espera só um minuto. Agora. Agora sim, professor. Beleza? Agora foi, professor. Beleza. Então tá já. Vamos lá. Então aqui nós temos algumas propriedades de materiais. Então, se a gente for ver, gente, na indústria automotiva ou na indústria que engloba toda a automotiva, que a gente fala não é só, por exemplo, para fazer caminhão, só fazer carro. Então, se vocês forem ver a parte de máquina pesada, máquina agrícola, todas elas também estão dentro disso aí, ou mesmo motocicleta, náutica, o que for, tá? Então, de um modo geral, os materiais que são utilizados são muito parecidos, algumas coisas, depende, no caso, o tipo de esforço que vai ser feito. Então, a gente tem aqui ó, algumas coisas diferentes que a gente vai estar vendo, tá? Aí, ele fala que os tipos de materiais que são usados nessa área aqui para fabricação de automóveis, ou caminhões, ou máquina, o que for, tá? E dentre eles, a gente pode citar aqui alguns que são mais conhecidos de vocês. Então, eu tenho aqui ferro fundido, tá? O aço, o alumínio, o plástico, a borracha, o tecido, tá? Então, dentre isso aqui, a gente tem os materiais que são de origem ferrosos e não ferrosos, e, no caso, alguns poliméricos. Quando a gente falar que é material polimérico, é material que, no caso, eu tenho aqui como o plástico, tá? E a própria borracha também é polimérica, que eu tiro de outros materiais e ele não tem, por exemplo, algumas características em relação à condução de energia, elasticidade, a bateria, no caso a borracha tem, né? Mas hoje eu faço muita coisa com esse tipo de materiais poliméricos, tá? Então toma cuidado. E aí a gente vê aqui que a gente tem aqui que o ferro fundido ele é muito duro, mas ele é frágil. Se eu pegar um bloco do motor, se eu derrubar ele, ou pegar sei lá, um comando de válvula, às vezes até um virabrequim, se ele for de ferro fundido, se vocês derrubar ele no chão, ele quebra, tá? Mesmo ele sendo do material ferroso, tá? Por quê? Ele tem uma concentração muito grande, no caso, de carbono, tá? No caso do aço, aí vem a parte do estampo, chassi, tá? Rodado, essas coisas aqui, ou algumas engrenagens que a gente tem de transmissão. Então, a gente tem aqui o aço, por causa da resistência que ele tem. E o aço, a gente pode, no caso, melhorar essas características ainda se eu, no caso, colocar ligas no meio. Se eu colocando os tipos de materiais diferentes, eu posso acabar melhorando isso, tá? O vidro a gente tem aqui que é a parte de transparência, que no caso isola aí as cabines, facilita. O plástico é impermeável e a borracha, no caso, é elástico. E os tecidos, no caso, tem a isolação térmica e fazer a moldagem é mais fácil, às vezes depende, no caso da situação, utilizar aí o tecido, tá? E aqui, o que a gente tem aqui? Dureza, fragilidade, resistência, impermeabilidade, elasticidade, condução de calor, de eletricidade, tá? São, no caso, capacidades ou características, por exemplo, que a gente tem desses materiais, são as nossas propriedades. Então, que a gente vai ver aqui algumas delas,
Só para a gente entender por que é usado isso aí, por exemplo, na indústria. E se a gente for ver, gente, daqui a um tempo nós vamos ter algumas coisas que é cerâmica. Já se fala até do pessoal usar pistões cerâmicos, por exemplo, para alguns veículos. Tá ok? Ok, professor. Aí ele fala que a gente não pode se esquecer que cada uma delas está relacionada à natureza das ligações que existem entre os átomos. Cada material, seja ele metálico ou não metálico. Então, se a gente for ver a composição, no caso atômica, então a gente tem cada um aí ele tem uma estrutura diversificada, tá? Mesmo ele sendo metálico ou não metálico. Se a gente falar que é metálico, então eu tenho os que são derivados do ferro, então eu tenho o ferro fundido e o aço. E eu tenho os que não são metálicos, daí seria lá o bronze, o latão, o alumínio, o tungstênio, tá? Então algumas coisas assim que a gente vai ver. E as propriedades, elas têm dois grandes grupos, as físicas e as químicas, que a gente vai ver aí. O que é uma propriedade física? Determina o comportamento do material. Então, esse material tem, conforme o processo, então, de fabricação, essa propriedade, mecânica, ela pode ser térmica ou uma propriedade elétrica, tá? Então, em algumas coisas, eu tenho aqui como é que ela vai se comportar, tá? As propriedades mecânicas, ó, aparece quando o material está sujeito a esforços da natureza mecânica. Então, se eu falar assim, eu tenho a elasticidade do material, eu tenho, no caso, a plasticidade do material, tá? São conjuntos um pouco diferentes, tá? Um em relação ao outro. Ele pode ter a maior ou menor capacidade, dependendo da situação nessa propriedade. Tá? Então, eu poderia falar assim para vocês, quando o material ele tem a propriedade de elasticidade, então ele pode se deformar e voltar naquela condição. E quando ele tem uma condição de plasticidade, ele tem a condição dele vai se moldar. Então, se eu pegar a lateral de uma porta, na hora que o cara pôs ele no estampo lá e empurrou e fez aquele desenho, ele teve uma deformação plástica, tá? Essa deformação plástica, o que ele fez? Ele moldou e fez o quê? Aquelas curvas, aquelas formas que ele tinha. E não volta mais. Mas, por outro lado, mesmo ele estando assim, quando ele está lá no lugar, a carroceria sofre uma deformação, mas ela, no caso, volta. Então, ela está em conjunto, a plasticidade e a elasticidade junto. A gente tem que entender isso daí que está tão presente nos materiais, tá? Aí estão falando aqui que essa capacidade é necessária não durante o processo de fabricação, mas também durante a utilização. Isso quer dizer, eu tenho que ter essa deformação mesmo ele trabalhando. Então, se eu tenho a de elasticidade, seria uma mola. A mola ela vai e volta. A plasticidade já não. Se eu pegar uma mola e for forçando, vai chegar um ponto que ela ultrapassa a zona de elasticidade e passa para a zona de plasticidade. Isso acontece com o parafuso, quando vocês estão apertando. O parafuso, se você der um excesso de torque, o que vai acontecer? Ele vai esticar. Quando ele esticou, ele saiu da zona de elasticidade e passou para a zona de plasticidade. E isso é ruim, gente, porque nessa zona de plasticidade eu perco resistência e a tendência é quebrar depois. Tá? Então, tem que ficar ligado que na hora que vocês forem dar um torque, por exemplo, no mancal, numa biela, num parafuso de roda, tá? Na hora que vocês apertarem, se vocês sentir que o parafuso já passou muito do limite e não deu o torque, no caso, vocês têm que tirar e verificar se ele não esticou, aumentou, no caso, do comprimento, tá? E geralmente, quando ele faz isso, ele tem uma diminuição, no caso do quê? Na secção ou no diâmetro, tá? Aí, ó, dentre as propriedades do grupo, a mais importante é a resistência mecânica. Então, se a gente for estudar, por exemplo, na área que nós utilizamos,
eles sempre vão estar, no caso, verificando os materiais para ver essa questão de resistência mecânica, tá? E aí ele fala aqui que ela permite que determinados materiais, tá, sejam capazes de resistir à ação de determinados tipos de esforço, tração e compressão. O que é tração e compressão? Tração, eu tentar esticar. E compressão é quando eu tento comprimir aquilo. Vamos colocar assim o seguinte. Se eu apertar um cabeçote com os parafusos, o parafuso eu dei o limite, deu o torque. E vamos pensar que dentro, na casa daquele cabeçote, cada vez que ocorre a explosão, ele dá uma expansão daqueles parafusos. Tá? Então, na hora que eu apertar, eu estou comprimindo, no caso aqui, a minha junta de encontro ao bloco. Então, eu estou fazendo uma vedação. Então, eu estou fazendo uso da compressão. Tá? E na hora que, por exemplo, explodir, o que vai acontecer? Ele vai empurrar aquilo e a tendência do material é voltar, é tracionar, fazer ele voltar na posição. Então, uma bola, no caso de tração, é aquela uma, por exemplo, que ela expande e depois ela encolhe. Então, eu estou tracionando para ela voltar, no caso, na condição ideal. E ela tem, no caso, a tração e tem, no caso, a elasticidade ao mesmo tempo. Tá? Então, prestem atenção como é que está sendo usado aí o material. Então, isso aqui é estudado pelo pessoal que mexe com engenharia de materiais, que são forças internas de atração existente entre as partículas que compõem esse material. Então, existe todo um processo que o pessoal vai fazer. Então, na hora que eu for trocar um parafuso, por exemplo, de um local lá do caminhão, da máquina, o que for, eu sempre tenho que procurar colocar um parafuso com as mesmas características, tá? Se ele tem lá uma dimensão, ela tem uma codificação, sempre coloquem da mesma codificação. Não adianta vocês quererem fazer troca e colocar lá onde eu tenho um parafuso que tem um tratamento térmico, eu colocar um que é feito de material que a gente chama de aço doce, tá? Que é um aço que não tem liga ou não foi tratado. Prestem atenção nisso daí. Aqui eu posso exemplificar para vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, um cabo de aço, quando ele está em estado, por exemplo, de repouso, ele tem uma dimensão. Quando vocês tracionam ou colocam muita carga, o que acontece? Ele diminui a secção, tá? Então, o que acontece? Ele teve um processo em que teve uma elasticidade do material. E esse material, o que vai acontecer? Ele vai se distender, só que depois ele volta na sua concepção. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daí. E ele tem um limite, por exemplo, de utilização. Então, se eu tenho um cabo de aço que pode sustentar, por exemplo, 10 toneladas, se eu colocar em excesso, o que vai acontecer? Ele vai sair dessa zona de elasticidade, ele passa para a zona de plasticidade e não volta mais. Vai danificar e aí vai comprometer o que? A segurança e a utilização daquele equipamento, tá? Por isso que a gente fala que elevador também é um sistema de transporte que também é seguro, porque os caras têm os limites, chegou o limite, os caras mandam trocar todo, no caso, os cabos de tracionamento, isso e aquilo, conforme, no caso, a utilização que ele tem lá pelo tempo. É um dos exemplos que a gente pode dar para vocês. Elasticidade, está mostrando aí uma mola. Essa é uma mola, por exemplo, que é usada dentro da cuíca de freio do caminhão, ou uma mola que é usada na suspensão do veículo. A gente está vendo que eles têm esse formato que ele parece um barril, ele começa com uma dimensão menor, passa para uma dimensão maior, depois termina a dimensão menor de novo. Então a gente chama uma mola barril. Essa mola barril ela pode ser dessa forma, porque a gente chama que é uma mola progressiva, porque ela trabalha conforme as oscilações, dependendo a oscilação que eu tenho, com maior ou menor intensidade. Se eu coloco maior intensidade, vai trabalhar nos final no caso da mola. Se trabalhar com menos intensidade, no centro da mola. Tá? E isso absorve, no caso, o quê? As irregularidades. E a gente tem as molas que é usada em caminhão lá, que vocês já viram, que é a semielíptica, que é o feixe de mola. Aquilo também é uma mola. Ela tem um arqueamento. Ela vai perder com o tempo e vai ficar sem essa propriedade. Tá? Então, prestar atenção nisso daí.
A elasticidade é a capacidade do material de deformar quando submetido a esforço e de voltar à forma original. Só para a gente entender. Aqui eu tenho elasticidade, por exemplo, de uma borracha. Eu tenho aqui alguns tipos de mola. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um fole, que vocês estão vendo aqui, que é usado como coifa. Esse batente, que é um elastômero, tá? E aqui eu tenho um batente de mola, no caso também mola, que é de borracha, tá? Faz a mesma função, ela vai e volta. Só que esse material aqui, ele vai se deteriorando com o tempo, tá? Diferente, por exemplo, do material metálico, que vai ter uma durabilidade bem maior. Aqui, se vocês forem olhar aqui, ó, aqui é uma suspensão traseira de um caminhão. Ela tem aqui a balança, que a gente está vendo aqui, que é isso daqui, tá? E aqui uma câmara de ar, que é pneumática, tá? Para erguer o segundo eixo, o pessoal fala. E aqui as molas que eu falei para vocês, que é para sustentação, o feixe de mola longitudinal. A plasticidade, o que é a plasticidade? Plástico. O plástico ele se deforma e não volta mais, gente. Então quando ele é submetido a esse esforço, ele se deforma e fica naquela condição. O aço ele pode fazer isso, fazer uma curva, por exemplo, do estampo, alguma coisa, ele se deformou ou chegou na zona de plasticidade, tá? Então, por isso que a gente também usa a plasticidade também nos metais. Aqui ele fala que ela é importante, no caso, no processo de fabricação e exige conformação mecânica, como, por exemplo, a prensagem, para a fabricação de partes da carroceria do veículo, na laminação, para a fabricação de chapa, na extrusão e para a fabricação de tubos. Então, é a forma como eu vou esticar, desenvolver um tubo. Às vezes é isso aí que ele saiu da zona, no caso, que ele estava normal e passou para uma zona de plasticidade. Ela se aplica, no caso, materiais como aço, alumínio, latão, e varia o grau de plasticidade de cada um. A plasticidade pode ser apresentada no material como maleabilidade e como ductilidade, tá? São duas coisas diferentes que a gente tem nesse material. E a dureza? O que é a dureza? É a resistência do material à penetração. Então, quanto mais duro for o material, maior a dificuldade que eu vou ter no caso de deformação ou usinagem, no caso desse sistema. Então, às vezes, eu vou ter que usar, no caso, uma ferramenta de corte adequada para estar fazendo isso aí, tá? Por isso que a maioria, no caso, vocês pegam lá, faz tratamento térmico. O que é o tratamento térmico? É superficial ou eu tenho material muito duro já. Então, prestar atenção nisso daí, tá? E fragilidade, por exemplo, o aço muito duro, ou o virabrequim muito duro, o ferro fundido muito duro, ele passa a ser frágil, ele fica que nem um vidro. Então, o vidro ele é extremamente duro, só que ele quebra com facilidade. Então, ele tem fragilidade. Então, ele não suporta o quê? Choque. Às vezes, o cara derruba, caiu no chão, quebra um pedaço do metal. Mas como é que ela quebrou? É comum acontecer isso, sabe em quê, gente? Em engrenagem. A engrenagem ela tem um tratamento térmico superficial. Se você bater uma na outra, você quebra aquela casca inicial e aí tem uma deformação. E a partir dali começa a deteriorar todo o conjunto, tá? Densidade, vamos jogar assim, hipoteticamente, seria o peso. Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Ó? Se eu pegar 1 kg de ferro é diferente de 1 kg de plástico. Se eu pegar 1 kg de ferro é diferente de 1 kg de isopor, tá? Porque a densidade, no caso do material, é diferente. Eu não estou falando da massa, no caso específica de cada um, tá? Mas a densidade, se eu pegar um pedaço de ferro de 1 kg é pequeno. Agora, se eu pegar 1 kg de plástico, tem que ser uma montoeira de plástico para dar aquele quilo. Tranquilo aí para vocês entenderem em relação a isso? Tranquilo, então, professor. Se a gente pegar isso hoje, gente, quanto o pessoal está desenvolvendo todo e qualquer tipo de material de estampa, material aço, ferro fundido, isso e aquilo, para diminuir o peso. Porque quanto mais eu diminua a relação peso-potência, melhor vai ser o desenvolvimento no caso da máquina, do caminhão, o que for. Tá? Então, se eu tirar peso no caso do veículo, vai ficar um caso mais fácil o deslocamento. Tá ok? Ok, professor. E propriedades térmicas, gente. Isso aqui, ó, comportamento do material quando são submetidos a variações de temperatura. Isso acontece não tanto no processo de material quanto na sua utilização. Mesma coisa. Eu tenho ponto de fusão, que na verdade seria
vou falar, vai fundir o motor. Então, vai aquecer ele até um ponto que derrete, no caso, o material, e aí ele sai do estado sólido e entra para o estado líquido. Tá? Depois ele esfria e volta para o estado sólido de novo. Ponto de ebulição, em temperatura em que o material passa do estado líquido para o estado gasoso. Tá? No caso aqui, o combustível que a gente usa, por exemplo, para queimar, usa-se muito esse processo. Então tem que prestar atenção nisso daí. Dilatação térmica, todo e qualquer motor sofre dilatação térmica, gente. Presta atenção nisso, tá? Porque a melhor condição de funcionamento do motor é depois que ele está funcionando na temperatura ideal, que ele daí fez toda a vibração, teve toda a dilatação térmica e, consequentemente, vai melhorar isso daí, tá ok? Condutividade térmica, cada material tem uma facilidade. Por que a gente usa alumínio, por exemplo, para cozinhar? O alumínio ele tem uma ótima condutibilidade térmica. Isso quer dizer que ele pega calor com maior facilidade. Por isso que a gente usa. Tá? O ferro fundido, ele aquece, mas ele demora mais tempo. Se vocês pegarem, por exemplo, o alumínio é usado para dissipar o calor que é gerado pelo motor. Então, lá o radiador é feito de alumínio. Ou de latão, alguma coisa assim, que a condutibilidade térmica dele é melhor, por exemplo, que o ferro. Tá? E dissipação também. E condutividade elétrica, o que seria isso? A facilidade com que os metais têm de fazer o quê? Condução elétrica. É lógico que tem metal que tem a maior condução e tem metais que tem menor condução. Tá? O que a gente vê muito que é usado na indústria é o quê? O cobre. Tá? Teria aí o ouro, a prata, no caso, condições melhores, só que o que acontece? É um material que é mais escasso, é muito mais caro, né? Então, mesmo assim, o pessoal já rouba cobre, imagina se fosse ouro ou prata. Aí nós não tinha mais fio aí na rua, né? Verdade, o senhor tá levar tudo. Hã? Verdade, o senhor tá sem nada já. Verdade. E resistividade, gente. O que é resistividade? Aí, vendo para o lado da parte elétrica, é tudo aquilo que se opõe à passagem. E, então, se eu tiver, por exemplo, um plástico, ele tem uma resistividade alta, uma borracha, uma resistividade alta. Então, em algumas situações, quando eu uso esse tipo de material, é que a gente tem que ter um isolante, tá? Que evita, por exemplo, você ter contato com a condução elétrica, tá? Por mais que a gente fala que não tem condutividade elétrica, ele tem isolamento até um certo ponto. Então, dependendo do material que vocês estão em mãos, tá? A gente pode ter uma isolação elétrica até um certo ponto. Depois, ele não tem. Então, se eu trabalhar com tensões muito elevadas, tá? Correntes elevadas aí, tem que tomar muito cuidado, porque senão eu posso ter, no caso, uma descarga elétrica e ser fatal. Tá? Propriedades químicas, tá? É o que acontece quando o material entra em contato um com o outro. Oxidação, ferrugem, o mais comum é a oxidação, tá? Ou eu tenho, por exemplo, uma geração de energia. Então, eu tenho lá alguns componentes que são usados, por exemplo, em bateria, em pilha, alguma coisa assim, que a reação química deles, um em contato com o outro, acaba gerando uma corrente elétrica. Tá? Aqui ele fala resistência à corrosão, aos ácidos, às soluções salinas. E essa resistência à corrosão, ácidos, salinas aqui, geralmente os metais a gente tem que acrescentar, por exemplo, liga. A liga normalmente que o pessoal coloca é cromo, níquel, que daí melhora essa questão de resistência. Tá? Para mim não tem ataque ácido, por exemplo, tem muita gente que usa aí a questão do aço inoxidável. O aço inoxidável é o percentual maior que eu coloco de inox, tá? ou cromo e níquel, no caso, no aço. Então, ele chega a um ponto que ele evita, no caso, essa corrosão, ou essa acidez, ou soluções ácidas. Então, mudado muito na indústria alimentícia isso. Aqui ele fala que o alumínio, por outro lado, é um material que
em contato com o ambiente resiste bem à corrosão, ele tem alguma oxidação, ele perde a coloração, muda de cor, o cobre também é desse jeito. E o ferro, na mesma condição, por sua vez, enferruja. Então, se eu por causa do quê? Da água. Então, eu tenho umidade, oxidação, ele começa a enferrujar. Então, se eu pegar um ferro fundido do motor e deixar sem aditivo lá dentro, ele vai começar a enferrujar, vai danificar. Então, tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Fadiga, gente. Redução gradual da capacidade de carga. Ou redução, no caso, o material ele começa a perder as suas características e daí vai pegar, danificar a sua estrutura molecular. Então, se eu tenho um material metálico que eu começo a flexionar ele vai quebrar por fadiga, tá? Então, acaba se deformando, tá? E aí, a gente tem aqui algumas flutuações do estado dessa questão por causa de tensão, deterioração progressiva, trinca pequena, trinca de tamanho crítico, ruptura e final brusco, causado por carregamento cíclico mecânico ou termomecânico. Então, aquecimento ou a gente fala aqui o acionamento, no caso, se eu pegar um eixo que fica flambando ou torcendo demais, ele vai chegar a um ponto que ele vai chegar e quebrar, tá? Aqui é um filmezinho, depois eu vou passar isso aqui para vocês verem. Vocês viram como é que, nesse mundo que a gente vive, os tipos de materiais e as características que eles têm que ter são, assim, para cada local que a gente for usar, ele tem que ser específico, gente. Não pode ser qualquer coisa. Então, prestem atenção nisso daí, tá? Agora, no final da tarde, eu vou postar uma lista de exercícios para vocês. Depois vocês têm tempo, vou me entregar até a próxima aula. E na próxima aula a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, beleza? Beleza, professor. Entendido, professor. Tá ok? Alguém ficou com alguma dúvida do que a gente foi? Foi assim, uma pincelada. Vou passar o material para vocês. Depois, se vocês tiverem alguma dificuldade, façam aí. Eu vou passar essas slides para vocês também, que vai ajudar vocês a, no caso, responder essas perguntas também. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza. Por aqui, gente, que eu também tenho outra agora aula com o pessoal da DAF, tá? Também vou ter uma conversa com ele para finalizar a semana. Os senhores tenham um bom final de semana, se cuidem no final de semana. Obrigado, professor. Passem aí junto Bem, com obrigado, as mães, professor. quem tem a mãe perto aí, fiquem com as mães, tá? Verdade. E se cuidem, moçada. Obrigado. Beleza? Você também, professor. Se cuide. Obrigado, professor. Tá, joia. Falou, Tudo um bom, abraço, senhor? pessoal. Tchau. Falou, abraço, professor. Até. Tchau, tchau.